No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre elipses. Vamos ver como construir uma elipse. Escolha dois pontos F1 e F2, escolhidos aqui. Para a coisa ficar mais bonita, vamos escolher dois pontos na mesma reta horizontal. Estes dois pontos vão ser chamados os focos da elipse. Agora pegue todos os pontos P, cujas distância até F1 e F2, quando somadas, dê uma constante. D1 mais D2 vão dar uma constante. Se você pegar todos os pontos P que têm esta característica, esta propriedade, você vai ter a elipse. Também vai nos interessar o centro da elipse, o ponto C. O centro vai sempre ser o ponto médio do segmento de reta que tem os focos como extremos. Perceba que a distância D1 muda à medida que o ponto P vai deslizando pela elipse. Aqui, por exemplo, a distância D1 vai ser mínima. É a distância do ponto P até o foco F1. E a distância D2 vai ser máxima, que é a distância do ponto P até o foco 2. O que importa é que a soma das duas distâncias dê uma constante, sempre seja igual. Se você quiser desenhar uma elipse no mundo real, é fácil, basta você fixar dois pontos no papel, você pode prender dois alfinetes, duas tachinhas bem presas aqui e amarrar as pontas de um pedaço de barbante nestes dois pontos, F1 e F2, com folga. Agora, esticando o barbante, você tenta desenhar em volta destes dois pontos, destes dois focos, sempre mantendo o barbante esticado. No final, você vai ter desenhado a elipse. A distância D1 e a distância D2 sempre vão ser tais que a soma D1 mais D2 vai ser fixa, sempre. Porque o barbante não vai aumentar de tamanho. Ele vai estar sempre esticado. Aí está, você consegue desenhar uma elipse no mundo real deste jeito. Mas nós não queremos desenhar uma elipse no mundo real, nós queremos estudar a equação da elipse. Então aqui nós definimos o eixo X, o eixo Y, de forma que os dois focos, F1 e F2, estejam sobre o eixo X. E melhor ainda, o centro vai coincidir com a origem. Aqui as nossas distâncias D1 e D2, que são as distâncias do ponto genérico P até os dois focos. A distância entre esta ponta da elipse, vamos chamar esse ponto de V1, vértice 1, e esta outra ponta da elipse, vamos chamar este outro ponto de V2, é o chamado eixo maior. E ele mede exatamente 2A, ele é o comprimento do barbante. Para você enxergar isso, pense assim. O comprimento total desta linha vermelha que eu acabei de desenhar, destas duas linhas vermelhas, é o comprimento do barbante. É 2A, D1 mais D2. Percebe? D1 é a distância deste ponto V1 até este foco, e D2 é a distância entre este ponto V1 até o outro foco. Esta distância é 2A. Ou melhor, a soma destas duas distâncias vale 2A. E agora, pensando no ponto V2, a mesma coisa vale. A distância dele até este foco,
somada a distância dele até o outro foco, também é 2A. Mas como a elipse é simétrica, este pedacinho aqui equivale a este pedacinho, eles têm o mesmo comprimento. Daí você conclui que a distância entre o vértice V2 até o vértice V1 é 2A. Porque tanto faz você usar este segmento vermelho ou este segmentozinho azul. Tirar este segmento azul e incluir este segmentozinho vermelho aqui vai dar a distância entre V1 e V2, sem alterar o comprimento da linha. Outra distância que vai ser importante para nós vai ser a distância focal, a distância entre os dois focos. E nós vamos dar a essa distância o nome de 2C. E aí C passa a ser a distância entre o centro e um dos focos. Daí a distância entre os dois focos é 2C. E como eu havia falado antes, a elipse é simétrica. Ela é simétrica em relação ao eixo Y, ou seja, se o ponto P de coordenadas x, y pertence à elipse, o ponto simétrico a ele em relação ao eixo Y, que vai ter as coordenadas menos x, y, também pertence à elipse. A elipse é simétrica em relação ao eixo x. Se o ponto P pertence à elipse, o ponto simétrico a ele em relação ao eixo x também vai ser pertencente à elipse. E, finalmente, a elipse é simétrica em relação à origem. Se o ponto de coordenadas x, y pertence à elipse, o ponto de coordenadas menos x, menos y também vai fazer parte da elipse. Pronto, ajeitei a figura da elipse aqui, coloquei o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical. Está aqui o Azinho, que é a distância entre o centro até o vértice. Está aqui o Czinho, que é a distância entre o centro até um dos focos. E agora, como o centro da elipse está na origem, nós podemos já dar coordenadas para esses pontos. Os dois focos vão ter coordenadas menos C0 e C0, já que eles estão à distância C do centro. E o centro fica na origem. Os vértices A1 e A2, a gente chama de vértice, estão a uma distância Azinho do centro. Então as coordenadas vão ser menos A0 e A0. Esse Azinho aqui, que está representando a distância, é a distância do centro até o vértice. O Azinho também é esta linha aqui que vai do foco até este outro vértice aqui em cima. Por quê? Porque lembra que a soma das distâncias do ponto P até os dois focos é 2A. Se o ponto P considerado for este aqui, a distância até o foco F1 é igual à distância até o foco F2, já que o ponto P está exatamente no meio do caminho. E a distância total, a soma destas duas distâncias é 2A. Então, esta hipotenusa deste triângulo retângulo cinza vai ter comprimento A. Deste triângulo retângulo aqui, de lados Azinho e Czinho, nós obtemos a distância entre o centro e o vértice de cima. Nós chamamos essa distância de semi-eixo menor. E Pitágoras nos diz que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que nos dá este valor para B, raiz quadrada de A ao quadrado menos C ao quadrado. Este Bzinho, então, é o comprimento do semi-eixo menor. E daí temos as coordenadas destes dois vértices, 0B
e 0 menos b. Agora já temos tudo para construir a equação da elipse. Basta partir da definição. Tomando um ponto P de coordenadas x e y genérico na elipse, a definição nos diz que a distância deste ponto P até o foco 1 mais a distância do ponto P até o foco 2 vale 2a. Partindo daí, usando a fórmula da distância, as coordenadas de F1 e F2, desenvolvendo tudo, coisa que eu não vou fazer aqui, mas o PDF linkado na descrição mostra em detalhes. Você vai chegar à seguinte equação: x² sobre a² mais y² sobre b² é igual a 1. Esta é a equação canônica da elipse. E aí você pergunta, como eu vou descobrir a distância focal? Como eu vou saber o valor de C a partir da equação? É só usar o que Pitágoras nos disse. O valor de C vai ser raiz quadrada de a² menos b². É só usar Pitágoras. Do triângulo retângulo que nós já identificamos ali na figura, o valor de C vai ser a raiz quadrada de a² menos b². Outra informação importante aqui é que o valor de Azinho sempre vai ser maior do que o valor de Bzinho. Afinal, Azinho é o semi-eixo maior e Bzinho é o semi-eixo menor. Mais uma característica importante da elipse, a excentricidade. A excentricidade é definida como esta razão, C sobre A. E não é difícil entender o que ela quer dizer geometricamente. Lembre-se que C é esta distância aqui e A é esta distância aqui. A distância C sempre vai ser menor do que a distância A. Afinal, os focos estão dentro da elipse. Esta fração, quanto mais próxima de 1 estiver, mais próximos C e A vão estar. Ou seja, quanto mais próxima de 1 a excentricidade da elipse, mais achatada a elipse vai estar. Mais próximos o vértice e o foco vão estar. Por outro lado, se a excentricidade for próxima a 0, isso significa que o C vai estar próximo de 0. Se o C for próximo de 0, os dois focos vão estar muito próximos um do outro e, consequentemente, bem próximos do centro. Na verdade, os três pontos vão ser praticamente o mesmo ponto. E a elipse, então, vai ser bem próxima de um círculo, com centro, focos praticamente juntos. Aí está. Só olhando para esta equação, você tem todas as informações sobre a elipse. O centro dela vai ser a origem, o eixo maior você descobre a partir deste denominador, o eixo menor você descobre a partir deste denominador, sabendo Azinho e Bzinho você descobre a distância focal, sabendo a distância focal você calcula a excentricidade da elipse. Vamos resolver este exemplo aqui. Alguém nos dá esta equação que está na forma geral, você lembra? À primeira vista não parece uma elipse, mas eu garanto para você que sim, isto é uma elipse. Como nós vamos achar a equação canônica da elipse? Completando quadrados, sempre completando quadrados. Esta equação equivale a 4x2 menos 8x, e aqui eu vou deixar um espaço vazio para completar o quadrado do x, e agora os termos em y, 9y ao quadrado mais 36y,
Vou deixar um espaço vazio aqui, mais 4 igual a zero. Na verdade, como 4 e 8 são múltiplos de 4, eu vou colocar esse 4 em evidência, isso vai me facilitar na hora de completar o quadrado. Da mesma forma, 9 e 36 são múltiplos de 9. Agora eu preciso descobrir qual é este valor e qual é este valor. Aqui entre parênteses eu tenho um produto notável, x ao quadrado menos 2x, e eu quero que seja mais alguma coisa. O primeiro termo deste binômio certamente vai ser x. Na versão expandida eu tenho aqui menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo é menos 2x, o segundo tem que ser 1. Sendo 1 ao quadrado, eu coloco aqui. Verifique só se x menos 1 ao quadrado não dá exatamente isso. X ao quadrado menos 2x mais 1. Nós estamos só fazendo ao contrário, partindo da versão expandida, completando essa lacuna para chegar ao binômio. Do lado do y, eu tenho o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se o primeiro é y, e 2 vezes y vezes o segundo é 4y, é porque o segundo tem que ser 2. Se o segundo termo do binômio é 2, aqui eu tenho 2 ao quadrado, que é 4. Verifique só, y mais 2 ao quadrado é y ao quadrado mais 4y mais 4. Como eu somei 1 aqui e 4 aqui, eu preciso compensar isso em algum lugar para não destruir a igualdade. Mas preste bem atenção, este 1 estava multiplicado por este 4. Então, na verdade, eu acabei somando 4 aqui. Eu vou somar 4 do lado direito também. Do lado do y, eu somei 4 dentro do parêntese, mas tudo no parêntese, tudo entre os parênteses está multiplicado por 9. Então, eu acabei somando 36. Vou somar 36 do lado direito também. No final das contas, eu vou repetir este mais 4 aqui, que é este aqui, e do lado direito da igualdade eu vou ficar com 40. O que eu faço agora é simplesmente passar este 4 para o lado direito, 40 menos 4 eu vou ter 36. Lembrando que a equação da elipse tem que ter 1 do lado direito. Basta dividir os dois lados da equação por 36. 4 sobre 36 vai ser a mesma coisa que 1/9. Eu vou ter um denominador 9 aqui. 9 sobre 36 vai ser 1/4. E do lado direito da igualdade, 1. Esta é a equação da nossa elipse. Sendo que existe uma coisa diferente aqui. Eu tenho aqui um menos 1 e aqui eu tenho um mais 2. Isto quer dizer que o centro desta elipse não é a origem. O centro vai ser o ponto 1 menos 2. Assim como no círculo, as coordenadas do centro são os números que estão sendo subtraídos de x e de y. Como aqui eu tenho mais 2, a coordenada y do centro fica menos 2. Este é o centro da nossa elipse. O a ao quadrado vai ser 9, o que nos diz que a vai ser 3. Ou seja, o semi-eixo maior vale 3. O que já nos dá as coordenadas deste vértice V1 e este vértice V2. O vértice V1 vai ter como coordenada x o x do centro menos o azinho, ou seja, 1 menos 3. E o y do vértice V1 é igual ao y do centro, já que esta elipse tem o eixo maior na horizontal. O vértice V2 vai ter como x o x do centro mais azinho. Então temos 1 mais 3, 4. E o y
igual ao y de V1 e do centro. Olhando para a equação b ao quadrado vale 4, o que nos dá b igual a 2. O eixo menor da elipse é 2. A partir do centro, subindo 2 unidades, eu chego a este vértice, e descendo 2 unidades, eu chego ao quarto vértice. Vamos chamar este vértice de V3, este vértice de V4. Temos então V3, coordenada x igual ao x do centro, 1. A coordenada y de V3 vai ser o y do centro mais bzinho. Menos 2 mais 2, 0. O vértice V4 vai ter como x o mesmo x do centro. A coordenada y vai ser o y do centro menos o bzinho. Menos 2, menos 4. E os focos? Preciso descobrir o valor do c. Lembrando que o c vai ser raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado. Isto vai nos dar a raiz quadrada de 5. 2, alguma coisa. Esta é a distância do centro até o foco. Podemos escrever estas coordenadas dos dois focos, sabendo que o x de F1 vai ser o x do centro menos o czinho, 1 menos raiz de 5, e o y de F1 é igual ao y do centro, menos 2. E o segundo foco vai ter como x o x do centro mais o valor de czinho, ou seja, 1 mais raiz de 5. E o y do foco F2 é igual ao y do centro. Falta calcular apenas a excentricidade, que é o valor de c sobre azinho. Raiz de 5 sobre 3, que vai dar aproximadamente 0,75. Aí está ela. Mais um exemplo. Alguém nos dá esta equação e nos diz que isto é uma elipse. Nós queremos achar a equação canônica completando os quadrados e descobrir as características importantes desta elipse, fazer um esboço dela. Vamos colocar este 16 em evidência. Da mesma forma, vamos colocar este 9 em evidência. Agora vamos completar o quadrado, pensando que 2 vezes x vezes o segundo é igual a 6x. Então, 2 vezes o segundo é 6. Logo, o segundo é 3. 3 ao quadrado, 9. Conferindo, x menos 3 ao quadrado é x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3, que é menos 6x, mais 3 ao quadrado, que é 9. Do lado do y, 2 vezes o segundo é igual a 4. Então, o segundo é 2. O segundo ao quadrado vai dar 4. Conferindo, y menos 2 ao quadrado é y ao quadrado, menos 2 vezes 2y, menos 4y, mais 2 ao quadrado, 4. Ok, repetimos o mais 36, e agora vamos compensar aquelas somas que nós fizemos. Este 9 aqui foi somado, mas dentro de parênteses que estavam multiplicados por 16. Então, na verdade, nós somamos 16 vezes 9, 144. Este 4 aqui nós somamos dentro de parênteses que estavam multiplicados por 9. Então, na verdade, nós somamos 36. Arrumando tudo, nós podemos logo escrever aqui do lado direito da igualdade o 144. Para isto ficar com cara de equação de elipse, vamos dividir os dois lados por 144. Aconteceu uma coisa diferente aqui.
O eixo maior corresponde ao y e o eixo menor corresponde ao x. Nós vamos chamar o semi-eixo maior sempre de azinho e o semi-eixo menor sempre de bezinho. Então aqui os papéis se inverteram. Quando isto acontece é porque a elipse está com o eixo maior vertical. O eixo maior corresponde ao y. Então esta elipse tem o eixo maior na vertical. Vamos descobrir tudo sobre essa elipse, começando pelas coordenadas do centro. Aqui nós temos x menos 3, então o x do centro é 3. Aqui nós temos y menos 2, o y do centro é 2. Coordenadas 3 e 2. Este é o centro desta elipse. O semi-eixo maior vai ser a raiz quadrada deste denominador, 4. Os vértices V1 e V2 vão estar a uma distância de 4 unidades do centro. Nós já podemos escrever isto aqui. O x de V1 vai ser igual ao x do centro, 3. E o y do V1 vai ser o y do centro mais o azinho, 2 mais 4, 6. Lembrando que esta distância aqui é azinho. Da mesma forma, o vértice V2 vai ter coordenadas 3, 2 menos 4, menos 2. O bezinho, o valor do semi-eixo menor, vai ser a raiz quadrada deste denominador aqui, 3. O que nos dá V3 e V4 nestas coordenadas aqui, invadindo a parte escrita. V3 vai ter como x o x do centro menos o valor de bezinho, 3 menos 3, 0, e o y igual ao y do centro, 2. O vértice V4 vai ter como x o x do centro mais bezinho, mais 3, então 3 mais 3, 6, e o mesmo y do centro, que é 2. O valor de Czinho vai ser raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado. Raiz quadrada de 16 menos 9, raiz de 7. Raiz de 7 é aproximadamente 2,6. Então vamos ter um foco mais ou menos aqui e outro mais ou menos aqui. Vamos chamar este de F1 e este de F2. As coordenadas de F1 são o mesmo x que o centro e como o y do centro mais o valor de Czinho, 2 mais raiz de 7. As coordenadas do outro foco também mesmo x que o centro e o y é o y do centro menos o valor de Czinho, 2 menos raiz de 7. Por último, a excentricidade, que é igual a C sobre A, raiz de 7 sobre 4. E aí está a nossa elipse desenhada. Estas são as equações das nossas elipses. Lembrando que H e K nos dão as coordenadas do centro da elipse. Azinho é o comprimento do semi-eixo maior, esta distância. Bzinho é o comprimento do semi-eixo menor. E aí, dependendo de onde estiver o valor maior, em qual denominador estiver o valor maior, você pode ter uma elipse com eixo maior horizontal ou uma elipse com eixo maior vertical. O Azinho sempre vai ser maior do que o Bzinho. O C é a distância focal, é a distância do foco até o centro, e a excentricidade sempre vai ser dada por esta razão, Czinho sobre Azinho. Muito bem, com isso você pode então fazer todos os exercícios dos capítulos 18 e 19 do PDF linkado na descrição. Até o nosso próximo vídeo.